os gentios. Com certeza, a palavra do Senhor chegou a nós porque um homem chamado Paulo se dispôs a pregar o Evangelho. Mas talvez você não saiba, essa é a última carta de Paulo. Paulo está na prisão, já passou por várias situações, açoites, naufrágios, julgamentos em várias instâncias. E quando ele chega em um determinado momento, ele recorre, porque ele era um cidadão romano, ele recorre a Roma, que era o maior império da época, ele recorre para ser julgado pelo imperador, pelo César, o imperador, e por isso ele é encaminhado até Roma. Lá ele fica preso até a sua morte, até seu martírio, ou seja, ele foi morto por causa do Evangelho. 2 Timóteo, esse texto, é a última carta que Paulo escreve. São as últimas palavras de Paulo. Paulo escreve suas últimas palavras, não como um teólogo que está confortável, sentado em uma mesa cheia de livros, mas como um prisioneiro à espera, à beira da morte. Muitos homens, muitas personalidades, pessoas famosas, tiveram suas últimas palavras. Por exemplo, Charlie Chaplin, o ator conhecido, falou após um padre dizer a ele que o Senhor tenha misericórdia da tua alma. Charlie Chaplin disse assim: por que não? Afinal, a minha alma é dele. Essa foi a última frase de Charlie Chaplin. Karl Marx falou: as últimas palavras de um homem não são suficientes se ele não falou pela vida inteira. Lenin disse: bom cachorro. Foram as suas últimas palavras quando um cachorro trouxe um pássaro morto na boca. As últimas palavras de alguém falam muito sobre essa pessoa. Quando você está diante da morte, você sabe que você tem que talvez resumir parte daquilo que você carrega em poucas palavras para tentar comunicar pelo menos uma última lição. Paulo está nas suas últimas palavras, mas ele não fala sobre si próprio. O que ocupa o coração de Paulo no fim da vida revela o que sempre foi a prioridade da vida dele. Qual foi a prioridade da vida de Paulo? Pregar o Evangelho. Repita comigo: pregar o Evangelho. Esta foi a prioridade da vida de Paulo. Esse é o último capítulo de 2 Timóteo. Timóteo era um jovem discípulo. Era um discípulo que Paulo tinha investido. E nessas últimas palavras nós começamos a ler esse último capítulo e está enfático quais são as últimas lições que ele deixa para o seu discípulo. Afinal, Paulo tinha uma obsessão santa que o consumia: a pregação do Evangelho. Veja o começo, quando ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, o Evangelho. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Outras versões diz, eu amo a versão que diz assim: quer em tempo e fora de tempo. Quer em tempo ou em fora de tempo. Porque afinal, irmãos, todo tempo é tempo de pregar a palavra. Ah, hoje não é confortável, não está bom. Não. Hoje é dia de pregar a palavra. Paulo não vai dizer que é quando nós acharmos conveniente. E não existe lugar neutro para o Evangelho. Todo lugar é lugar para que o Evangelho seja pregado. Afinal, o Evangelho não espera clima favorável. Ele rompe agendas, culturas e resistências. O Evangelho é para todo e qualquer ser humano.
para toda e qualquer cultura. O Evangelho consegue entrar em qualquer lugar. Tem lugares que certas economias, pensamentos, ideias não conseguem penetrar, mas o Evangelho é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E aonde tiver um coração que crê, o Evangelho ali está. Em qualquer nação, em qualquer lugar. Até no lugar mais inóspito. Até no país que há perseguição religiosa. Talvez você não saiba, mas a Coreia do Norte está no topo da lista como o país de maior perseguição aos cristãos. Mas lá existe uma igreja. Irmãos estão lá, e você tem uma Bíblia como esta. Mas os teus irmãos na Coreia do Norte não podem ter. Não podem ter, mas irmãos da Coreia do Sul e outros, gosto de dizer um segredo, jogam balões com mini pendrives, passando por cima de um rio que chega até a Coreia do Norte, para que os nossos irmãos possam acessar a Bíblia. E nós temos ela aqui diante de nós e muitas vezes rejeitamos. Ou seja, o Evangelho não precisa de clima favorável, ele não precisa de condição favorável, ele é para ser pregado. Mas eu quero aqui rapidamente te falar sobre os 3 objetivos da pregação. O porquê eu estou aqui falando para você aqui nessa noite. O porquê é pregado o Evangelho, o porquê ele é proclamado. O Evangelho tem 3 objetivos que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Corrigir, repreender, exortar. São os 3 objetivos da pregação do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui, o Evangelho não foi feito para massagear o nosso ego. Ele confronta mesmo a nossa vida. Ele ajusta, ele transforma o nosso interior. Se você ouve uma pregação e continua a mesma coisa, você não ouviu direito. Você precisa ficar diante da palavra de Deus e saber: eu sou pecador, eu careço e preciso do amor e da misericórdia de Deus, porque Ele tem para mim uma vida eterna com Ele. E quem ama, corrige, né? Quantas vezes o pai, a mãe, não falaram assim: não coloca o dedo na tomada, meu filho. Cuida com essa faca. Mas você já percebeu que desde pequeno nós temos um ímpeto de sermos independentes? Sim ou não? Quantas vezes você desobedeceu seu pai e sua mãe tendo 3 anos de idade? 2 anos? 5? 10? 15? 44? 65, bingo. Não é bingo hoje. Quantas vezes nós temos dentro de nós esse espírito de independência? Nós não somos acostumados a receber correção. Nós não queremos. Isso vem desde o Éden, quando nós, como humanidade, em Adão e Eva, comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal e começamos a decidir o que fazer e o que não fazer. O plano de Deus era que Deus, o próprio Deus, ensinasse a nós o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Quando Adão e Eva comem desse fruto, eles dizem: Deus, agora nós decidimos o que fazer. Por isso, na nossa natureza, desde uma criança de 1 ano de idade, nós já temos o apetite para desobedecer. Nós já temos o apetite para ser contraventor daquilo que foi dito. Por isso, a pregação do Evangelho, quando ela vem para corrigir, reexortar e repreender as nossas vidas, ela parece um insulto, uma ofensa. Ela parece que está fazendo um mal, mas não. Ela está nos colocando novamente no prumo, no lugar certo das coisas. Você acredita nisso? Deus tem um plano para você. Aqui tem um manual para a tua vida. Eu nunca vi alguém seguir o que está escrito aqui e não ser um homem, uma mulher próspera. E quando digo próspero, não é rico, eu digo próspero na alma, no espírito,
na mente, no corpo. Eu não estou pregando teologia da prosperidade. Eu estou pregando teologia da prosperidade eterna. É a eternidade que a gente está olhando. A palavra do Senhor vai deixar bem clara. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Ou seja, eu quero dizer algo para você aqui, jovem, que está aqui. Presta bem atenção. Seguir a Cristo, ouvir a palavra, congregar em uma igreja, estar na comunhão do corpo, participar da vida comum dos teus irmãos, é sinônimo de correção. Se nós não queremos ser corrigidos no nosso andar, a igreja vai parecer o maior dos problemas e a pregação vai parecer uma ofensa. Estar congregando, como nós estamos aqui nesse lugar, nós seremos corrigidos, repreendidos, exortados em amor, porque Deus ama e Ele corrige os filhos que ama. Quem não quer ser repreendido, corrigido ou exortado, não suporta a caminhada com Jesus. Considera um fardo desnecessário, uma verdadeira perda de tempo. E sabia que quando nós não aceitamos a correção, até a nossa filiação está comprometida. Hebreus, no capítulo 12, vai deixar bem claro isso. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreza a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se vocês estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Perceba, um filho que não deixa ser corrigido pelo pai, no caso, Deus, está comprometido na sua filiação. É bastardo. Ou seja, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos pregar a verdade das Escrituras e saber qual é o objetivo dessa pregação que você está vendo aqui. Mas os tempos que nós vivemos vêm logo após, quando o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, acompanha comigo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às o quê? As historinhas. O papinho. Infelizmente hoje, jovem, você consegue achar igrejas, aonde numa pregação o nome de Jesus não é citado, que não há apelo para arrependimento e santificação, e que você pode continuar vivendo igualzinho como você viveu antes. Está tudo bem, porque Deus te ama. Só que esquece o que a própria palavra de Deus afirma, que se Deus ama, Ele corrige. Ele exorta, Ele repreende porque Ele é Pai. Qual pai não repreende, não corrige o seu filho? Nós estamos vivendo em um tempo, meu irmão, que está conseguindo se produzir um evangelho sem cruz. O que é um evangelho sem cruz? Sem sacrifício, sem entrega, sem rendição. Está se pregando uma graça sem arrependimento. Não, vem, é graça, de graça. Não precisa se arrepender. Está se prometendo, está se dizendo que você pode alcançar promessa sem viver uma vida santa, sem santidade. Não dá, meu irmão. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Estão vendendo para geral, para a galera geral, um evangelho light. Um evangelho que, tranquilo, blasé. Café com leite. Mas café com leite é até gostoso. Tu não gosta de café com leite? Não, tu tem problema, só um pouquinho. Não.
neutra, tá, vamos deixar quieto. Café com leite. É um evangelho light. E eu me permiti aqui fazer algo com vocês aqui nessa noite, que eu nunca fiz aqui na Brasil. Eu vou citar um livro, que é um dos livros que mais impactou minha vida. Se chama Discipulado, do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um mártir da igreja. Ele foi morto num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, há poucas, talvez 2 ou 3 semanas antes de acabar a Segunda Guerra. Ele foi morto pelo exército alemão, porque ele tinha se levantado contra Hitler, tinha se levantado contra o nazismo, e aí por isso ele foi perseguido, preso, e os seus últimos dias foi também numa prisão igual Paulo. E o começo do livro Discipulado fala mais ou menos um pouco do que eu estou querendo dizer sobre esse evangelho sem cruz. Acompanhe junto comigo. Como é que começa esse livro? A graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Hoje nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata é a graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É graça como riqueza inesgotável da igreja, graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite, é graça sem preço, sem custo. A essência da graça seria justamente esta: a fatura paga antecipadamente e para sempre. Se a fatura já está paga, pode-se obter tudo gratuitamente. Porque o custo é muito alto, também são incontáveis as possibilidades de uso e desperdício. O que seria a graça, se não barata? A graça barata é graça como doutrina, como princípio, como sistema. É perdão pelos pecados como algo já dado por certo. É o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Quem aceita o amor de Deus já está perdoado de seus pecados. A igreja que segue esse tipo de doutrina da graça se vê automaticamente beneficiado por ela. Nessa igreja, o mundo encontra cobertura barata para seus pecados, dos quais não se arrepende e, na verdade, não quer se libertar. Assim, a graça barata é a negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação da palavra de Deus. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha, nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Nossos esforços são vãos. O mundo continua mundo e nós continuamos pecadores, mesmo na vida mais piedosa. O cristão pode então viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e não se atreve a, sob essa graça, ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado, a fim de não ser acusado de herege fanático. Nunca aconteceu isso contigo? Nossa, eu lembro uma vez na escola, que eu tinha uma colega que se dizia crente, e ela me chamava, mas como tu é fanático? Ela beijava todo mundo. E eu era boca virgem. BV. Eu era BV. Mas não é. Ei, é assim mesmo, não é? Sei lá, tu está me incomodando. Sai daí, está me incomodando. Tira ela daqui, por favor. Thaís. Eu era fanático. Eu era o aleluia. Eu era o crente, eu era o retrógrado, eu era o careta. Eu acostumei a ser perseguido desde os meus 7, 8 anos de idade, quando eu dizia que eu seguia Jesus. Estou acostumado, meu irmão. Fica tranquilo. E estou bem resolvido. Não tem problema não, pode chamar. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele, em breve, se levantará. Então, o que eu estou esperando? Não estou esperando nada desse mundo. E olha o que o Dietrich Bonhoeffer vai continuar falando. Espera um pouquinho mais. Que ele se guarde de irritar-se contra a graça, de envergonhar tal grandiosa e barata graça, e de instituir um novo culto do literalismo na tentativa de levar uma vida obediente aos mandamentos de Jesus Cristo. Calma aí, olha só. Que ele viva como os demais por causa da seriedade dessa graça e para que não haja resistência a essa graça insubstituível. Assim pode viver porque o mundo
é justificado pela graça barata. Sim, ele gostaria de fazer algo extraordinário. Ele gostaria de viver para Deus. E não pode fazê-lo. É, sem dúvida, muito difícil para ele, tendo de continuar a viver num mundo real. Contudo, ele tem de aceitar viver desse modo, abrindo mão de sua vontade, renunciando a viver de modo diferente dos demais. Tem de deixar a graça ser simplesmente graça, para que as pessoas não percam a fé nessa graça barata. O cristão, no entanto, deve, em sua vida mundana, nessa necessária renúncia que tem de assumir por amor ao mundo, não por amor à graça. Difícil, né? Sentir-se confortado e seguro na posse dessa graça, que tudo faz sozinha. Calma aí, nós vamos chegar num lugar muito bonito aqui. Não é necessário, portanto, que o cristão seja um discípulo desse jeito, né? Mas que se conforte com a graça. Eu não preciso passar por discipulado, a graça já faz tudo. Isso é a graça barata que justifica o pecado, em vez de justificar o pecador, que deixa o pecado e se arrepende. Não é perdão que separa do pecado, é a graça barata, é a graça que outorgamos a nós mesmos. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecado. É a absolvição sem confissão pessoal. Tem gente que quer ser perdoado, mas não confessa. Meu irmão, para nós sermos perdoados, nós precisamos confessar. Eu estou aqui fazendo repreensão, exortação e correção, porque a pregação do Evangelho é assim. Amém? Mas calma, nós vamos chegar num lugar bonito. Estou falando de novo. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. A graça preciosa, a qual nós, eu e tu, estamos correndo atrás dela, é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. A graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que se deve pedir, a porta a qual se tem de bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, é a graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano, é graça, pois só assim dá vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado, é graça porque justifica e perdoa o pecador. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus, porque lhe custou a vida de seu filho, porque fostes comprado por preço, 1 Coríntios 6:20, e, portanto, não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus e ouvimos a pregação do Evangelho, aquilo que nós fazemos diz muito pelo valor que nós damos àquilo que nós ouvimos. Deus entregou o seu Filho. O que nós devemos fazer? Eu vou acabar essa citação aqui, porque você já leu quase 2 páginas desse livro, junto comigo. É graça, sobretudo, porque Deus não considerou que seu próprio Filho custasse caro demais para pagar por nossa vida, e assim o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. A graça preciosa é a graça como tempo de Deus, que deve ser protegido do mundo, que não pode ser lançado aos cães. Por isso, é graça como palavra viva, a palavra de Deus por Ele próprio proferida, conforme lhe agrada. Chega até nós como o gracioso chamado ao discipulado de Jesus, como mensagem de perdão ao espírito angustiado e ao coração despedaçado. É preciosa porque submete o ser humano ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. É graça porque Jesus afirma: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode dar glória a Deus? Mas o tempo que nós vivemos, estão querendo nos vender a graça barata. Mas nós estamos atrás da graça preciosa de Deus, que custou a vida do seu Filho. E nós entregamos tudo, porque Ele nos amou primeiro. Mas o apóstolo Paulo vai continuar. Mas você seja sóbrio, ele falando para Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente
o seu ministério. Se Paulo diz, seja sóbrio, eu fico pensando, com que nós temos nos alcoolizado para que haja necessidade de sobriedade? Do que nós temos bebido? Do que nós temos dado atenção, prioridade, que a Bíblia tem que nos dizer, seja sóbrio. Não é só Paulo que diz isso? Sede sóbrios e vigilantes também vai ser dito. A sobriedade na vida cristã me parece algo, uma condição necessária. Um coração sóbrio, moderado, vigilante, que busca a vontade de Deus e que não se alcooliza, não se embebedece com as coisas desse mundo. Paulo ainda vai continuar e deixa bem claro, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Meu irmão, se você segue a Jesus, suporta a aflição de seguir a Cristo. Suporta a perseguição que você recebe no teu trabalho, porque você segue a Cristo. Não porque você é um chato de galocha. Isso é outro problema. Se você é um chato, é outra coisa. Acontece. Mas se é porque você segue a Jesus, suporte. Suporte. Suporte porque a recompensa e o galardão está com Ele. E no dia certo Ele vai te entregar. Não bastasse isso, faça o trabalho de um evangelista. E um evangelista, Brasilf, presta atenção, o que era um evangelista, né? O evangelista é um portador de boas novas. A palavra evangelho vem do Império Romano. O evangelho era a notificação de que aquela região, aquele povoado, agora era dominado pelo Império, por Roma. Então, quando César, com seu exército, ganhava um lugar, à frente ia um evangelista. E ele dizia o evangelho de Roma. Isso acontecia antes de Jesus. E o evangelho de Roma dizia, eis que tem um novo rei, aqui, César, ele é filho de Deus, salvador e senhor do mundo. Roma domina sobre esse lugar. O termo evangelho vem disso. O evangelista era esse portador das boas novas. No entanto, as boas novas, normalmente para quem ouve que vai ser dominado, não é boas novas, né? Sim ou não? Não. Mudou as regras, mudou as leis. Mudou tudo. Só que no evangelho de Jesus Cristo, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O evangelho chega a nós como uma dádiva, como um presente, como verdadeiramente uma boa nova. E o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelista é um portador de boas novas, e é isso que nós devemos fazer. Não anunciar o domínio, mas um rei e o seu reino. Onde você estiver, eu vou repetir, prega o evangelho. Se você está no teu trabalho, prega o evangelho. Se você está na tua casa, prega o evangelho. Se você está no meio da tua faculdade, mas vão falar mal de mim, prega o evangelho. Se você está dentro de um avião, prega o evangelho. Se você está dentro de um ônibus, prega o evangelho. Mas as pessoas vão se incomodar. Nós não fazemos o que fazemos por aceitação. Sempre haverá alguém incomodado. Imagina se você parar de fazer alguma coisa na sua vida porque alguém se incomoda. O que vai acontecer? Você não vai fazer nada. Porque sempre terá alguém incomodado com o que você faz. Agora, o ser humano, por causa dessa independência que ele tem, ele quer estar distante, afastado de Deus. Quando alguém se levanta para pregar o evangelho, sempre haverá resistência. Sempre haverá difamação, calúnia. Vão dizer, tu é fanático, tu é retrógrado, tu é desrespeitoso, tu tem problema, tu é um careta, tu é mais o quê? Vai dizendo aí que tu já ouviu aí. Tem muita coisa. Mas, Paulo está dizendo para Timóteo, faça o trabalho de um evangelista, vai lá e anuncia, o reino de Deus chegou aqui, e há um rei que deu a vida por ti, e ele quer te salvar.
Você não é um evangelista que proclama um poder humano, mas proclama a Jesus. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui. Mas essas são as últimas palavras de Paulo, e eu quero que você preste atenção agora, que eu já estou acabando. Um homem e as suas últimas palavras, como falei no início dessa pregação, diz muito sobre o que é a missão e o propósito, o que traz significado para a vida desse homem. Paulo tinha essa obsessão pelo Evangelho. Ele queria pregar. Meu irmão, nós estamos nesse tempo. Não é porque fomos no descende, por mais que isso desperte os nossos corações para tal. Não é porque tinha mais de 250 mil pessoas em 5 estádios. Glória a Deus mesmo. Amém? Porque eu lembro que tinha um ministro de louvor que cantou há uns 20 anos atrás assim, ó. Os nossos estádios estarão lotados não só para diversão, mas... Alguém se lembra? Não, acho que não. Nossos estádios estarão lotados, Vamos de não só Grace to Grace, para de graça em diversão, graça. mas haverá uma torcida clamando pela salvação. Quem é que vai Ele cantar? cantou isso há 20 anos Ela? atrás. E eu lembro quando eu ouvi e pensava, futebol enche estádio, né, no Deixa eu Brasil, botar né? uma dessa. Futebol enche estádio. Aí 20 anos Ela vai depois, cantar? quando eu estava Vai lá cantar de graça em em Curitiba, o Senhor me lembrou, Sabe o tom, nossos Andressa? estádios estarão Vou lotados, com Mi. não só Mi por vai diversão. fazer, Escuta bem, vai encher muito mais estádio nessa nação. É Mi ou Fá? E eu tô Original louco para é encher Fá. o Beira-Rio e a Arena. Mi, então. A propósito, o Vamos aí. anfiteatro Tá, Pôr do Sol bem tem que maior. ficar pequeno. E outra coisa, Planeta Atlântica tem que acabar. Mas você é um fanático. Você já viu o que acontece antes do Planeta Atlântida? Você já viu o que acontece antes do Planeta Atlântida? Nós temos irmãos que vão lá para tirar pessoas do meio da rua, bêbadas, que estão fora de si. Você acha que Deus quer isso para a vida desses jovens? Você acha que Deus quer isso para a vida dessa geração? Ficar exposto a tal vergonha, que chega uma hora que as pessoas não sabem mais o seu nome, não sabem mais quantas pessoas transaram com ela naquele dia? Misericórdia. Deus criou a gente para isso? Deus criou a gente para ficar dessa forma? Eu estou em guerra com o reino espiritual. Eu estou em guerra contra o império das trevas. Eu estou. Porque eu creio que há um tempo de Deus chegando sobre a nossa nação. Que nós vamos ver uma onda de salvação acontecendo em várias cidades. Não é só o Brasil, não é só Porto Alegre que a gente diz, o Rio Grande do Sul vai ter um grande avivamento. Meu irmão, vai ter avivamento no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Tocantins, no Pará, no Roraima, Pernambuco, Sergipe. Vai dizendo os estados do país aí, vai dizendo. Diz. No Acre, Belém, no Pará, Amapá. Nós vamos ver, mas não tem como ver se nós não nos levantarmos e cumprirmos o que Paulo disse para Timóteo. Prega o Evangelho. Todos conhecem? Prega o Evangelho. Em tempo e fora de tempo. Não espera a condição favorável. Prega o Evangelho. Não espera que as pessoas queiram primeiro estarem Com grande amor. esperando algo de você. Pregue em tempo e fora de tempo, oportuno ou não. Você foi chamado para fazer o trabalho de um evangelista. Aí tem Cumpre espaço. plenamente o ministério que Deus te deu. Eu estou aqui cumprindo o meu. Isso aqui não é nada. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos ter multidões ali no gasômetro. Eu creio que a prefeitura fez todo aquele espaço novo para um dia virar culto aquilo ali. Se você fica incomodado com isso, vai ficar mais incomodado ainda. Porque quando isso acontecer, foi como foi profetizado, um dia vai ficar lotado, e ninguém acreditou. Mas um dia alguém se levanta para dizer, vai ser cheio do Espírito Santo, essa geração vai ser cheia do Espírito Santo, e nós vamos ver aquilo que nós estamos querendo ver há muito tempo, o Evangelho ser pregado para toda a criatura. E a Bíblia diz, então virá o fim.
Oi? Jesus não volta, sabe por quê? O Por causa de nós. O verso? Porque nós não pregamos. O início? Quando nós pregarmos a toda mini lá criatura, só. então virá o fim. Pregue o evangelho. E aí Paulo finaliza dizendo assim: quanto a mim, 5, 6, você não tá fazendo? já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Olha ele dizendo para Vou tocar o Timóteo. verso, tá? E o que ele vai dizer? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. 4, Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua o vinda. verso. Aham. Tem uma coroa de justiça guardada para ti, que decide se levantar e pregar. O meu púlpito é esse aqui. Qual é o seu púlpito? Você precisa de microfone para falar? Você precisa de plateia? Os dias mais impactantes na minha vida foi quando eu falei para Jesus, para uma pessoa só, num lugar totalmente inesperado. Eu vi o meu propósito finalmente ganhar sentido, porque eu estava cumprindo o que a palavra de Deus afirma. Quantos de nós recebemos as boas novas de salvação de alguém que era mais velho? Foi assim que Timóteo recebeu de Paulo. Talvez todos levantariam a mão agora. Quem abriu o seu coração para Cristo ao ver o testemunho e a vida de alguém que teve mais experiência? Quando você ouviu alguém falar sobre algo que Deus fez na vida dele. Da mesma forma, o apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo, como nós vimos aqui. E é assim que devemos chegar ao final da caminhada, como Paulo. Sabe, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez escandalize alguns. No Evangelho, não importa como você começa. Não importa. Então, se você ouvir essa pregação hoje, está dizendo, mas eu sou um pecador, desgraçado, e eu não tenho lugar nisso. Meu irmão, não importa. Pedro foi chamado depois de uma madrugada de fracasso, que não conseguiu pegar um peixe. Jacó, mentiroso, enganador. Paulo, Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco, quando ele ia ir matar cristãos. No reino de Deus, não importa como você começa, de onde você começa, mas importa que no final da caminhada você diga, como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. O que será que Timóteo fez então diante do pedido final de seu mestre? Será que Timóteo se escondeu ao ouvir as últimas palavras e disse: eu não vou fazer isso? Será que Timóteo se amedrontou, repensou, retrocedeu? Ou será que ele se inspirou com o exemplo de Paulo? É a pergunta que eu tenho para você. Você tem pessoas que te inspiram a viver o Evangelho? Autêntico, de verdade, simples, puro, dia a dia? Você tem alguém? Levanta a mão se você tem alguém que te inspira a viver o Evangelho. Amém. Olha quantos Timóteos que se levantam em nossa geração. Paulo encerra em sua carta aos Efésios, dizendo assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aproveitando bem o tempo. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Aproveite bem o tempo. Seja ele em tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho. Tem tantas pessoas pregando coisas que são um engano. Tem tantas pessoas, às
eu não vou fazer essa composição, eu não vou escrever essa letra porque, eu não sou capaz. Sim, deixa lá, deixa os outros ficar fazendo aquelas porcaria que torna a mulher um produto a ser usado e torna traição e adultério como se fosse algo comum à sociedade. Deixa eles fazer então, enquanto você pensa que você não é capaz. Eu não sei se eu vou fazer essa poesia. Bom, então deixa os outros ficarem escrevendo livros, falando sobre coisas que são enganos de Satanás. Talvez nós tenhamos aqui filósofos, cineastas, professores, advogados, médicos, administradores. O teu púlpito nunca vai ser esse, talvez. Mas eu tenho certeza que onde Deus te colocou, Ele te colocou com um propósito, pregar. Ele te colocou para pregar o Evangelho. Aonde você está, Ele te colocou para pregar o Evangelho. A vontade do Senhor é que esse Evangelho seja pregado. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. Eis-nos aqui. E aqui eu deixo perguntas para você. Você tem aproveitado as oportunidades para pregar? Em tempo e fora de tempo? Você tem pregado o Evangelho em todo lugar, em qualquer circunstância? Ou tem se amedrontado porque tem medo de ser rejeitado? O que vão falar de mim? Eu vou ser expulso. Eu vou ficar de fora das rodinhas. Olha, meu irmão, bem-aventurado, né, se não sentares na roda dos escarnecedores. Então, às vezes, meu irmão, Deus está te livrando de uma coisa que você nem sabe. Deus está te livrando. Você está gastando a sua vida por amor a Jesus e a sua palavra? Qual tem sido a tua prioridade? O apóstolo Paulo tinha uma prioridade no fim da sua vida. Que essa prioridade nos inspire. Se coloque em pé. Pregue o Evangelho em todo o tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Pregue o Evangelho. Alguns dizem, essa geração é fraca. A geração é desatenta. Alguns dizem, essa geração não tem profundidade. Eu digo, inspirado pelo Senhor, essa geração vai ganhar essa nação. Não com a graça barata, mas com a graça preciosa. Não com um evangelho sem cruz, mas com um evangelho de entrega, de rendição. Não com uma graça sem arrependimento, mas com uma graça que se entrega e diz, eu sou pecador, careço do teu amor. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e ouve o Senhor falar contigo. Qual é o lugar que Ele te envia? Qual é o lugar? Qual é o púlpito? Qual é o microfone que Ele te dá? Qual é o megafone que Ele te deu? Para onde Ele te quer enviar? Eu creio nessa geração. Eu creio que ela está se levantando e ela já se levantou. Eu creio que obras maiores ela fará. Eu creio que nós veremos uma onda de salvação como nunca viu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os nossos pais, nossos avós contaram, mas nós contaremos as histórias que o Senhor nos deu e as experiências que Ele nos proporcionou, só porque obedecemos e pregamos. É 1, 6, 5, 4. Senhor, em Tua presença aqui, 2, 3, levanta essa geração. 4. Levanta essa geração. Do início todo mundo? Comece a orar isso. Levanta essa geração, Senhor. Levanta os Teus pregadores. Levanta os Teus evangelistas. Levanta os Teus profetas, os Teus apóstolos. Levanta os Teus pastores, os mestres. Levanta os que são hospedeiros de graça.
levanta aqueles que transbordam amor, levanta aqueles que acolhem, que abraçam, que amam, levanta em nossa geração aqueles que não têm vergonha e não se envergonham do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Ah, Senhor, levanta, Senhor. Oh! Oh! Eu tenho um convite para alguns radicais aqui nessa noite. Eu tenho um convite. Se você sabe que Deus te chamou nesse tempo para a salvação de muitas almas, se você quer, eu sei que parece um apelo para todos, mas existe alguns aqui que durante a pregação o seu coração inflamou. Você sabia que era com você, e você sabe que necessita hoje vir ao altar do Senhor e se colocar à disposição para algo maior do que a tua vida, que a tua trajetória não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o que Ele quer fazer. Não é sobre os teus sonhos e os teus pensamentos, é sobre os sonhos e os pensamentos que Ele tem sobre ti. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você venha à frente. Eu tenho certeza, há um fogo do Senhor inflamando corações aqui nessa noite, e nós queremos orar pela tua vida, porque salvação está chegando na tua casa, na tua história. Salvação está chegando no teu trabalho. Pregue o Evangelho em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui à frente. Você pode ficar ajoelhado, em pé, seja qual for. O teu coração inflamou, o teu coração palpitou, você sabia, é comigo. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por ti. Seja um proclamador, um evangelista na tua geração. Não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que se importam com a própria reputação. Nós somos daqueles que avançam para um propósito eterno, para uma vida eterna. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou lhes preparar um lugar para que estejais comigo também. A promessa é eterna. A casa eu já tenho. Eu vou andar nas ruas de ouro. Eu não tenho por que me preocupar com esse mundo. Não preciso ser reconhecido por ninguém. O que eu preciso é que o inferno saiba que o reino chegou. Aonde eu for, aonde você for, salvação, transformação chega. Enquanto o Ministério de Louvor canta ao Senhor, vem à frente. O Senhor está batizando com fogo e com amor, com uma graça, com o Evangelho da graça e da paz. Calçai os vossos pés com os calçados do Evangelho da paz. Aleluia! Enquanto o Ministério de Louvor canta, vamos orar.